Aleluia. Vamos ler então Juízes capítulo 11, a partir do versículo 30. E diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, ou Minite, não sei como pronuncia, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Podei-vos assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jefité é um homem escolhido por Deus para liderar a nação de Israel nesse período. No livro de Juízes, Deus, por vez, uma vez por outra, ele vai levantando outros, porque a nação de Israel não era fácil. Era um povo um pouco complicado, e eles se desviavam com muita facilidade dos princípios do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Então Deus mandava um povo inimigo para julgar aquele povo, para levá-los cativo, para maltratar, para combater contra Israel, para que Deus assim chamasse a atenção deles de volta. E aí, quando eles estavam sendo abatidos por um inimigo, o desespero chegava, eles se arrependiam e clamavam a Deus, voltavam-se para Deus. Deus ouvia, abençoava Israel, e aí quando estava tudo na bênção, Israel se desviava de novo, e assim era, sucessivamente. E aí Deus precisava levantar alguém para trazer Israel de volta para si. E aqui, nesse capítulo, Deus está se valendo desse homem, Jefité. Um homem bem ousado, porque diante de uma das batalhas que nós lemos aqui, ele faz um desafio a Deus. Ele faz uma proposta, ou um voto. A Bíblia aqui diz voto. E ele fala: Senhor, se o Senhor me der vitória sobre o povo de Amon, não me lembro aqui o nome do inimigo, acho que é os Amons, os filhos de Amon, aquilo que, quando eu chegar na minha casa, aquilo que primeiro sair de dentro da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor o holocausto. Olha a ousadia desse homem. A hora que eu vi, lendo esse texto, preparando essa mensagem, eu vi que o coração desse homem estava totalmente no Senhor, porque ele não se preocupou com o que pudesse sair da sua casa. Eu fiquei me questionando: será que ele se esqueceu que ele tinha uma filha? Não sei. Eu acho que ele não se esqueceu, porque quem tem filhos, a gente pensa neles 24 horas do dia. Então, mesmo assim, ele fez esse voto. Aquilo que, quando eu chegar, o Senhor me dando vitórias contra este povo nesta batalha, eu vou oferecer em holocausto. E oferecer em holocausto, irmãos, era literalmente matar e oferecer a Deus. Só que nesta época aqui, Deus já havia proibido, Deus não era mais a favor de holocausto, de oferecimento de pessoas. E eu creio que Jefité sabia disso. Deus ouve o desafio dele e dá vitória a Jefité. Jefité vence, Jefité junto com seus homens, vence os filhos de Amon. E ele celebra, é claro, porque a gente fica muito feliz quando Deus nos dá vitória. E quando ele vai embora, quem sai feliz da vida, cantando e dançando? A sua filha. Lemos aqui agora. Eu não sei o que esse homem sentiu na hora.
Mas algo novamente me chama a atenção. Ele ficou muito angustiado porque ele se lembrou do voto que ele tinha feito com Deus. E no fim dos versículos aqui ele fala, não do jeito que eu vou falar aqui agora, mas ele deixa bem claro: filha do céu, eu fiz um voto a Deus, e este voto, eu disse a ele que aquilo que saísse de casa primeiro, quando ele me desse a vitória, eu iria oferecer a Deus, e você foi a primeira coisa que me veio ao encontro. Será que tinha mais alguma vida ali? Não tinha mais filhos. Será que tinha animais de estimação? Porque o voto dele, aquilo que me sair de casa e vier ao meu encontro, né? Um voto bem, e sai a filha. E o que é que me chama a atenção? Que primeiro o voto que ele fez, ele não estava nem aí, ele tinha totalmente um elo, ele estava totalmente ligado a Deus. Se o Senhor me der vitória, eu vou te dar aquilo que me sair primeiro na minha casa. Olha só, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Um voto deste patamar é só quem sabe quem é Deus, quem vive com Deus. E aqui embaixo, quando ele vê que quem sai primeiro é a filha dele, e ele fala para sua filha: eu não vou voltar atrás do voto que fiz. Eu fiquei perplexo. Quer dizer, o coração dele era do Senhor mesmo. Nada ocupava a primazia, que é o que eu prego, nada ocupava o trono do coração dele, era Deus. Porque ele deixa bem claro: eu não vou voltar atrás. Ele obedeceu o voto que ele fez para Deus, porque a partir do momento que ele fez o voto para Deus, já não era mais com ele, agora ele estava em dívida com Deus. E quando Deus cumpre a parte dele no voto, então agora Jefité tinha que obedecer à espera de Deus, porque Deus ouviu o seu voto. Então, a partir do momento em que Deus dá a vitória para ele, Deus então agora está esperando. E aí, Jefité, eu ouvi a tua oração e aceitei o teu desafio, te dei vitória como você me propôs. Agora eu espero que você cumpra o seu voto. E diz o texto, que a sua filha fala para ele, acabamos de ler: olha, pai, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E era um pai muito cheio do Espírito, porque olha o testemunho que essa menina deu. Não, pai, se o Senhor disse que me daria a Deus, pode me dar, porque Ele te deu vitória. Eu fiquei perplexo com essa história. Já li várias vezes, mas quando o Senhor me levou a esse texto para trazer essa mensagem, eu fiquei perplexo. Falei: olha que coisa, olha o comando desse homem na vida espiritual dele, e é óbvio, na casa dele, devia ter esposa, né? Não aparece ela aqui, mas o testemunho que a filha dele deu, que coisa de louco. E se você for lendo o contexto todo, ele era um conhecedor da palavra, porque ele entregou a sua filha a Deus, mas não como ele achava que poderia entregar, em holocausto, não, mas ele consagra a sua filha a um celibato, ou seja, ela seria só do Senhor. Para os irmãos que talvez não sabem o que é celibato, embora eu creio que todo mundo sabe, ela permaneceria virgem, não casaria com ninguém, ela seria do Senhor. Mas ele não disse que ofereceria ela em holocausto? Sim, mas ele conhecia a palavra. Além de ser um homem ousado em Deus, conhecedor, ligado em Deus, ótimo testemunho dentro de casa, ainda era conhecedor da palavra. Não posso oferecer a minha filha em holocausto, porque o Deus que eu sirvo, Ele não aceita, Ele é contra isso. Então, Senhor, ela será santificada ao Senhor. Não terá casamento, ela te servirá com a sua vida. Cumpriu o que ele havia dito. Ou seja, em momento algum ele resistiu em cumprir, em obedecer aquilo que ele havia proposto ao Senhor, e que em segunda mão, eu estou sendo claro, meus irmãos, vocês estão entendendo? E que em segunda mão, depois que ele fez o voto, Deus agora era o comandante do voto. Eu cumpri, agora você tem que obedecer. E a mensagem em si, creio que começa agora. O que este homem fez, ao ver que o que sai da sua casa era a sua filha,
Ele não resistiu, se entristeceu, o coração apertou, se amargurou. Minha filha, como eu estou triste, meu coração está apertado. Mas mesmo apertado, mesmo angustiado, porque você é o que eu tenho de mais valoroso depois de Deus, mesmo talvez que eu fique e passe o resto da minha vida mal, eu vou cumprir, obedecerei o voto que fiz a Deus. Em outras palavras, é como se Jefité estivesse dizendo assim: eu não sou um crente que resiste à obediência ao Senhor, eu não sou um crente que titubeia, que cambaleia, que fica meio que inseguro, meio aqui, meio ali. Eu sou um homem, um crente, que quando eu tenho que fazer algo que o Senhor está aguardando, eu faço, que quando tenho que fazer algo que o Senhor está me apontando, eu faço, que quando tenho que fazer algo que eu disse a Deus que faria, eu faço, eu não resisto. O tema da mensagem: obediência ou resistência? Em que nível eu me encontro? Eu quero crer que estamos reunidos entre homens e mulheres que obedecem os comandos do Senhor, amém, meu irmão? Que não resistem. Podemos entristecer quem quer que for, podemos perder o que quer que for, podemos ser desprestigiados, podemos ser colocados de lado, podemos ser rejeitados, podemos ser resistidos, mas somos uma igreja que obedece aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos pedido, tem nos comandado, e por isso viveremos o que o Senhor tem para nós, amém, meu irmão? Não seja um crente que resiste, mas um crente que obedece. Mas eu preciso me avaliar, o pastor da avaliação, né? Em qual desses níveis eu me encontro? Em qual desses níveis eu preciso, de repente, que o Senhor trabalhe para que eu fique melhor? Eu sou um crente que está no nível da resistência, ou eu sou um crente que está no nível da obediência, aleluia? Como vocês são pastoreados por um pastor que está no nível da obediência, e eu creio então que eu tenho ovelhas que estão no nível da obediência. Posso ouvir um amém? Então o Senhor, Ele nos ensina através de Jefité. Ele fez um voto maluco, e esse voto lhe surpreende, porque quem ele teria que oferecer era a própria filha. Lembro-me de Abraão, que não demonstrou em minuto algum nenhuma resistência, mas demonstrou total obediência àquilo que o Senhor está aguardando de si. E um dos primeiros pontos que eu quero dizer, meu irmão: o crente que não se entrega imediatamente ao chamado ou comando do Espírito Santo é um sinal. Então o primeiro sinal que nós temos, meu amado, entre um crente que está no nível da obediência, ou entre um crente que vive no nível da resistência, é o crente que não se entrega imediatamente a um chamado. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Quando falamos chamado, não é tão somente um ministério. Você tem um chamado ministério, não é. Você foi chamado a ganhar almas, você foi chamado a obedecer, você foi chamado a muitas vezes a falar a alguém algo que Deus está mandando você falar, você foi chamado a orar, você foi chamado a mandar uma mensagem pelo WhatsApp do Senhor, você foi chamado a interceder às vezes na madrugada. Já tem mais 2 aqui, viu, que estão sendo acordados da madrugada aí, glória a Deus. Isso é um chamado. Você foi chamado muitas vezes a tirar um dia de jejum, você foi chamado a estar, talvez você seja o único na família que já conhece a glória de Deus, você foi chamado para irradiar a luz de Cristo lá dentro. Você foi chamado talvez por Deus a ser o único sal e a única luz no lugar onde você trabalha. São chamados. Mas o crente que não é como Jefité, que se entregou sem resistência, chorou, amargurado, que triste, mas ofereceu a sua filha, porque era o que Deus esperava dele. Então um instrumento que vai nos ajudar a avaliar-nos eu sou aquele que me entrego imediatamente a um chamado do Senhor, ou aos comandos do Espírito Santo.
Eu sou um crente que quando Deus fala comigo, eu prontamente já me entrego, mergulho, às vezes com medo, não sei o que vou fazer, perco noite de sono, fico ansioso, mas eu obedeço ao Senhor, até mesmo porque quem obedece ao Senhor colhe frutos gloriosos. Então esta noite o Senhor pergunta a mim e a você: a unção de Jefité está sobre nós, está sobre a tua vida? Quando o Senhor te pede, te dá uma direção, te dá um comando, ainda que você fique constrangido, ou ainda que você fica meio que, meu Deus, eu sei que é Deus que está mandando eu fazer isso, eu sei que é o Senhor que está me instruindo a fazer isso, mas eu não faço. Deus está te ensinando, amém? Fala assim: Deus está me ensinando. Aleluia. Então Jefité e muitos outros da palavra do Senhor nos ensina que a voz do Senhor, os comandos do Senhor é para serem prontamente obedecidos, prontamente executados. Eu não posso resistir a uma coisa que o Senhor está me falando, amém, meu irmão? Se o Senhor está te ordenando a fazer algo, faça, porque quando Ele ordena, quando Ele pede, Ele zela, Ele guarda, Ele provê, Ele derruba inimigos, Ele te guarda, Ele te protege, Ele provê tudo que você precisa, Jefité. Eu não sei qual é a circunstância que talvez o Senhor está te pedindo, porque eu tenho para mim que todos os dias o Senhor nos pede algo. Ontem de manhã Ele me pediu um jejum curto. Hoje Ele me pediu um período de oração mais longo. Esse mês Ele me pediu uma programação bem mais profunda com Ele. Coisas que Ele vai pedindo. Hoje Ele pediu para que eu continuasse na adoração por mais um tempo. Está entendendo? Esses dias Ele pediu para que eu ofertasse um determinado ministério sem ter dinheiro. Às vezes Ele me pede para que eu fique em silêncio. Ele sempre vai pedir algo a nós, e às vezes até coisa boba durante o dia, coisinha boba para ir nos avaliando, se eu estou no nível da resistência, ou no nível da obediência. Está ouvindo, Jefité? Então, aquele que ouve a voz do Senhor, sente que o Espírito está pedindo algo, sente que o Espírito está direcionando a algo, mas ele protela, ou às vezes não obedece. Eu vou lembrar sempre que você está numa aula, amém? O Senhor está te ensinando. Isto é um reflexo de que esse crente ainda está no nível da resistência. Ele ainda duvida, ele ainda está inseguro, ele ainda não crê, ele ainda não está completamente convencido de que Deus é com ele, de que o Senhor pode todas as coisas, então ele resiste. Agora o crente que quando ouve ou quando vê, como Jefité viu, e se rende absolutamente, como Abraão, que não avisou nem a Sara que ia matar o filho dela, mas ouviu a Deus, e sai, mete o pé na carreira, para obedecer, para executar aquilo que o Senhor está pedindo. Assunto encerrado. Esse crente está no nível da obediência, é o nível onde a glória cai, onde flui, onde as coisas acontecem. Então nesta noite, Jefité, o Senhor te convida, ou Ele te desafia. É hora de permanecermos ou de nos aprofundarmos do nível da obediência, aleluia. Estar no nível da resistência é quando o Senhor, Ele nos dá comandos e eu começo a avaliar o comando. Mas será que eu consigo? Será que vai dar certo? Pois hoje eu estou aqui para te dizer, Jefité não estava nem um pouquinho preocupado, amém, meu irmão? Porque o crente que conhece o Deus como nós conhecemos, e Jefité também conhecera, sabemos que o Senhor é fiel e é leal, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Vai, Jefité, e não resista mais ao comando que o Espírito tem te dado. Muitas vezes os comandos do Espírito são incômodos, ele começa a nos incomodar. Ele começa a buzinar na nossa mente todo dia sobre aquele assunto, sobre aquela coisa que Ele quer que você faça, ou que você deixe de fazer. Ele começa a te incomodar, ou seja, Ele está te dando um comando. Não resista, obedeça. Glória a Deus. Segundo ponto, o crente que obedece, ele cria um vínculo diferenciado com o Senhor e com o seu poder. Olha, eu vou ler. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse:
se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, e me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei holocausto. Quem faz um troço desse? Aquele que tem um vínculo diferenciado com o Senhor. Então, um segundo ponto, ou o que eu gosto de falar, um segundo instrumento que vai medir, ou que vai apontar, em qual nível eu estou. Eu sou o crente que obedece e não quer nem saber, ou eu sou o crente que fica resistindo? Resiste a tudo que o Senhor ordena, resiste a tudo que o Senhor pede. O crente que está no nível da obediência, como Abraão, como Jefité e todos os homens, e é claro, o nosso mestre dos mestres, Jesus, que ouve os comandos do Espírito e obedece, ele cria um vínculo diferenciado com o poder de Deus e com o próprio Jesus. Este vínculo, ele é visível pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas coisas que faz com Deus e para Deus. Olha o que este Jefité fez. Aquele que está no nível da obediência, ele não tem medo, e ele fala: Senhor, eu sei que tu estás comigo, então agora eu estou deixando esta renda financeira que é muito boa, mas que o Senhor está mandando eu abrir mão. Só doido, né? Eu estou deixando mão desse emprego que é muito bom e que me garante um futuro maravilhoso, porque o Senhor está mandando. Eu estou deixando este carro, eu estou indo para uma mesa fazer um exame sem falar nada para ninguém, porque o Senhor mandou, e não tinha R$1, mas um dia antes dei um monte de oferta aí, que eu nem imaginava, e o Senhor falou: vai. Está entendendo, meu querido? Vai, não fale para ninguém. Uma coisa é nós falarmos as experiências da Bíblia, outra coisa é você falar da experiência que você tem todos os dias. Amém, meu amado? Porque quando o crente está no nível da obediência como este homem, ele é ousado, ele não tem medo, ele fala, ele faz. Jefité chegou e falou, é como se ele dissesse: eu sei que tu vais me dar a vitória, eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor está nisto. Eu estou lembrando agora, irmãos, uma experiência que nós vivemos quando o Guilherme era pequenininho, que eu já falei aqui, que ele engoliu um negócio, uma prisilinha, aquelas piranhas de ferro da irmã dele, e enroscou no esôfago dele. Vai para o pronto-socorro, do pronto-socorro manda para a Unimed, porque disse que era grave. Essa palavra grave me acompanha, né? Porque disse que era grave. Deixou ele o dia inteiro em observação, o resto da tarde até a noite, porque ele ia ter que ir para o centro cirúrgico. O médico me chama, a mãe dele já estava em desespero, chorando, me chama no particular, lá na sala lá da Unimed, e fala: pai, é o seguinte, a presilha está enroscada no esôfago dele. Se nós puxarmos ou empurrarmos, o esôfago é um tecido muito delicado. Qualquer cortezinho ali provoca uma hemorragia, e ele morre. E nós tínhamos saído, isso foi numa quinta-feira, nós tínhamos tido um culto anterior aqui, e eu preguei sobre superação. Supere os obstáculos. E para que nós entremos com o Guilherme no centro cirúrgico e façamos esse procedimento, o senhor vai ter que assinar um termo, sabendo que ele corre risco de vida. Na hora ali, o Espírito Santo, comando do Espírito, é o que estou falando, ó. Comando do Espírito. Segundo ponto, o crente que obedece cria um vínculo diferenciado com o Senhor e seu poder. O Espírito Santo falou assim: assina, porque do jeito que ele está entrando, ele vai sair. Mandaram chamar um cirurgião, mandaram chamar um outro pediatra, anestesista, paramentaram tudo. O Gui era pequenininho, vai para o centro cirúrgico. Falei: me dá aqui, o senhor está ciente que se nós não conseguirmos puxar com a pinça, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, e é de risco. Ele estava até com o uniformezinho da escola, tinha acabado de chegar da escola, e pode ter uma hemorragia. E o Espírito Santo falou assim: superação. O que você pregou ontem? Superação. Do mesmo jeito que o Espírito Santo falando comigo ali, que ele está entrando nesse centro cirúrgico, ele vai sair, fique tranquilo, eu estou te testando. Falei: me dá aqui o atestado, não é atestado, o termo aí, me dá aqui. Então tá bom, pai, que Deus. Falei: pode ir tranquilo, vai. Claro que a carne estava, né? Levaram e falaram que ia demorar, que podia demorar algumas horas, e só podia ir até determinado ponto antes do centro cirúrgico com um só. Então eu fiquei, deixei a mãe dele ir, que ela estava bastante chorando. Mãe é mãe, né, irmãos?
E eu fiquei lá no quarto, cantando porque eu sabia, não porque eu sou o cara, porque quando o crente obedece, ele cria um vínculo diferenciado. Você ouve ele falando ali, na hora H, te instruindo, é impressionante. Levaram o Guilherme, aí a Adriane foi até, não sei até que ponto lá que ela podia ir, depois não pode mais, porque entra dentro do centro cirúrgico. Aí eram os médicos, o Guilherme, que era pequenininho, não sei, 6 anos? Ele era pequenininho, estava na escolinha ainda, e volta a Adriane chorando. Falei, fica tranquila, do jeito que ele está indo, ele vai voltar. Falaram para nós que ia demorar horas, mas o Espírito Santo colocou uma paz tão grande, ele falava, supere, que eu tinha pregado aqui na quarta-feira, supere. Irmãos, por Deus, não deu meia hora, me vem aquele monte de médico dentro do centro cirúrgico, numa alegria, e falando, pai, você não acredita, você não vai acreditar, a gente enfiou a pinça e a gente conseguiu tirar, nem precisou fazer nada. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Por quê, meu amado? O Espírito de Deus havia falado ali no quarto comigo, do jeito que ele está indo, ele vai voltar. E ainda voltou dando risada, porque ele era bem engraçado, ele falava, fazia a gente rir, contando umas coisas engraçadas lá para os médicos, que os médicos entenderam tudo errado. Ele começou a falar de Jesus dentro do centro cirúrgico, aí disse que a enfermeira, você viu Jesus? Você viu Jesus? Não é que eu vi Jesus, eu estou falando de Jesus, é mais ou menos um negócio assim, só foi para nós dar risada. Ele era pequenininho, está entendendo, meu amado? Então, em que nível você está? O da obediência ou da resistência? Quando eu estou no nível da obediência, esse crente que vive na obediência aos comandos do Espírito, ele criará um vínculo. Esses dias quem passou foi a tia Larissa, com a Manu. Ainda bem que ela não me ligou. Pode falar um pouquinho? A Manu passou mal. Manu é a mais velha deles. Irmão, esse povo também, né? Falta matar gente do coração. E precisou chamar a ambulância na escolinha, buscar a Manu de ambulância, de SAMU, né? Foi para o pronto-socorro, do pronto-socorro tiveram que levar de ambulância para a Santa Casa, passaram o dia inteiro na Santa Casa com a Manu, porque ela teve um troço no abdômen, lá, uma dor violenta, e deu uma coisa lá que eu não vou lembrar o nome. Aí a Larissa falou assim, pastor, na hora que eu vi aquilo tudo, e a ambulância, e a Manu gritando, porque estava doendo muito, disse que ela nem parava em pé, e foi para a Santa Casa, eu peguei o celular, eu ia ligar para você, pastor, mas na hora, o Espírito Santo falou assim, não ligue para o pastor. Foi assim, né? Creio que ela sentiu, eu estou falando ela porque na hora foi ela que estava, acho que o tio estava fora, mas estava quase tendo um troço lá fora, por telefone, os dois falando, que ele estava fora da cidade. Então o comando do Espírito, não ligue. Eu falei, foi Deus, menina, foi Deus mesmo que falou para você não me ligar. Como que você liga para mim falando que a Manu está de ambulância na Santa Casa? Eu tenho que mandar o SAMU aqui em casa me buscar. Porque é alguma coisa chamada Espírito Santo falou lá. Esse Espírito, na hora do vamos ver, na hora que o inimigo está com bafo no seu nariz, na sua orelha, esbaforando, para que você tenha uma reação na carne, esse Espírito vai falar, se você está no nível da obediência. Agora, se você vive no nível da resistência, o Espírito pode gritar, plantar a bananeira, chutar a tua canela, você não vai ouvir. E viver esses milagres, esses livramentos. E Jefité estava nesse nível, o testemunho que eu estou dando da família gentil ali, esse testemunho que eu estou dando, e sei também que muitos outros testemunhos nós temos aqui, e é bom falarmos. Então, o crente que obedece, que vive no nível da obediência, Senhor, não quero nem saber, eu estou em paz, ok, já ouvi tua voz, não é para fazer nada, não vou fazer, pode morrer, mas o Espírito está falando, vai morrer não, fique em paz, entre em oração, ok Jesus, já te ouvi, o médico está falando, o fulano está falando, o advogado está falando, o seu pai falou, sua mãe falou, não sei quem falou, está todo mundo falando, mas o crente que está em obediência, ele vai ouvir uma voz só que vem do Espírito. E para esse Espírito falar claramente, esse crente precisa estar em obediência aos comandos do Espírito. Quanto mais você obedecer, Jefité, mais o Senhor, Ele vê que pode depositar crédito em você, mesmo com medo, às vezes porque tem situações que dá medo,
Essa última que eu vivi, na hora que eu entrei, que o Espírito Santo falou, comece a orar em línguas. E eu olhei aquele centro cirúrgico, aquele monte de médico, falei, meu Deus, eu vou morrer. O que vai acontecer? Não falou nada, só falou, entre em oração em línguas em espírito e não se assuste, porque eu estou contigo. Falei, glória a Deus, Senhor, mas quando o Senhor falar que está comigo, dá um medo, porque vai vir chumbo grosso. Toda vez que ele falou para mim, olha, não se assuste, eu já fico assustado. Porque eu sei que vai vir chumbo grosso, mas eu sei que ele está comigo. Mas você precisa andar em obediência. Viver na obediência do Espírito. Tem hora que o Espírito vai falar coisas para você fazer, Jefité, que o teu marido não vai gostar, tua esposa não vai gostar, teu filho não vai entender, ninguém vai entender, é Deus olhando, deixa eu ver se eu posso botar crédito nesse homem, deixa eu ver se eu posso botar crédito nessa mulher, vamos ver se está apto. Jefité desafia Deus, e Deus reverte o quadro. Agora eu te desafio, Jefité, cumpri, te dei vitória, e agora? Vai obedecer? Vai oferecer em sacrifício o que sair em primeiro lá da sua casa? Deus já sabia. É como se Deus falasse, eu sei que vai ser tua filha, e eu quero ver se você me obedece mesmo. Então nesta noite, eu não sei quais são os parâmetros, os pontos que você está em uma decisão entre aquilo que o Espírito tem te falado. Ele pode estar falando de coisas grandiosas que mudam radicalmente a sua vida, ou até mesmo que custará a tua vida, ou de coisas simples do dia a dia, como por exemplo, coloque menos comida nesse prato. Vocês olham para mim magricelo assim, mas até isso Deus falou, põe menos comida aí. Falei, amém. Não quer ficar com esse refluxo, não quer ficar lá depois esbaforindo, põe menos arroz nesse prato. Vai dormir mais cedo. Ok. Como tenho brincado com coisa séria com vocês esses dias agora, e glória a Deus, já fui aprovado por Deus, que Ele falou, eu não quero mais você dando opinião, sem que as pessoas te peçam. Quando você estiver em grupo ou em dois, e as pessoas estiverem contando situações, e você tem o hábito de entrar com a sua opinião, não quero mais. Isso para mim era horrível. Pensa numa criatura que não consegue ficar sem opinar, sou eu sou muito opiniudo, criativo, então eu quero, e o Espírito Santo começou a falar, eu estou olhando, eu estou te vigiando, chega de ser opiniudo, meus amados, que difícil. De repente o Espírito Santo está te dando comandos, já diz, até quando você vai deixar que a influência ou a pressão do ambiente que você está, seja um ambiente familiar, seja um ambiente de trabalho, seja qualquer ambiente, e dependendo do que está acontecendo ali, da falação, do seu quê, aquilo te influencia, te pressiona, até quando? Se eu estou contigo. Então Jefité, esse é um comando talvez que o Espírito tem te dado, e você está resistindo. Até quando você vai ficar inflamado com a inflamação do mundo? O que é a inflamação do mundo? Você que trabalha no lugar, eu falo muito sobre trabalho, que são dois lugares que a gente passa mais tempo, é o lugar que você trabalha e a sua casa. E às vezes você trabalha no lugar onde lá só tem inflamação do mundo, só tem gente que não tem Jesus. Como eu converso com alguns de vocês às vezes me procuram. Então, para pensar, esse povo não tem Jesus, eles precisam de Jesus. Como que eu vou deixar criaturinhas assim, que estão indo para o inferno, me deixar tão mal assim, se eu tenho a salvação, eu tenho Cristo, eu estou salvo? Estou conjecturando. De repente o Senhor já tem te dado esse comando, meu filho, para de ser inflamado pela inflamação do mundo. O crente que vive no nível da obediência, cria um vínculo diferenciado com o Senhor e seu poder. É fácil detectar o que vive na obediência e o que vive na resistência. Aleluia. Vamos colocar de pé, porque o horário já deu.